graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 6, a ressurreição do crente. Amados, na aula passada, no tópico 1, a ressurreição dos fiéis, nós recomendamos a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 1 ao 34, e foi tratado os seguintes assuntos. Quais são os pontos básicos da fé cristã no Evangelho? Quais as 4 provas da ressurreição do crente? E hoje, no tópico 2, o corpo ressurreto. Recomendamos a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 35 ao 58. Amados, Paulo agora passa a responder a perguntas que alguns dos coríntios lhe faziam. No verso 35, nós encontramos: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vêm? Então, Paulo responde a essa pergunta aludindo à ressurreição que envolve a totalidade do mundo natural, em que as formas mais altas de vida surgem através da morte das formas inferiores. Vamos entender isso melhor. A vida brotando da morte. Nos versículos 35 e 36. Alguns em Corinto, ao negarem a ressurreição, afirmavam que era impossível a vida surgir da morte. Paulo nota que é só olhar para a natureza para ver que tal conceito é errôneo e faz uso de uma analogia, a da semente semeada. A semente é plantada, entra em decadência e morre. Entretanto, da semente que morreu, brota vida nova. Não surgirá a vida a não ser que a semente, primeiramente, morra. Está ali no versículo 36, ok? A ilustração da semente, nos versículos 37 a 41, para responder acerca do corpo ressurreto do crente, Paulo volta à analogia da semente e daquilo que dela resulta após ser semeada. Né? Observe, Paulo demonstra no versículo 37 que o produto da semente é diferente da própria semente. Vamos entender isso. Exemplo, um grão de trigo é muito diferente da planta que dela resulta. O futuro corpo ressurreto que Deus nos dará será muito superior ao corpo terreno, qual semente foi plantada na terra. E embora o corpo da ressurreição tenha conexão com o corpo antigo, é certo que ele se revestirá de uma maior glória. Amém, amados? A qualidade, natureza e caráter desse corpo ressurreto. Versículos 42 a 48. Ele mostra que o novo corpo será muito mais glorioso do que o nosso corpo terrestre, em todos os sentidos. Observe, notemos o contraste que Paulo faz entre o corpo que é semeado e o corpo que é ressuscitado. Amém? Nos versículos 42 a 44, nós encontramos a seguinte afirmação: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Amém? Então, observe, chegamos à analogia de Paulo entre Cristo e Adão, ou entre o primeiro Adão e o segundo Adão, pois Cristo é aqui chamado o segundo Adão. Observe, amados. Então, por causa da nossa conexão com o segundo Adão, receberemos um corpo ressurreto como o de Cristo. Isso está aí nos versículos 49 e 50. Assim como o homem, neste mundo, traz a imagem do que é terreno, ou seja, a conexão com o primeiro Adão, e recebe sua natureza, que é físico e mortal,
né? Na ressurreição trará a imagem do celestial. Aí nos é dito que Cristo transformará o nosso corpo para ser igual ao seu corpo glorioso. Amém? No versículo 49 diz: devemos trazer também a imagem do celestial. Corresponde ao que está dito ali em Romanos, no capítulo 8, verso 29. Seremos conforme a imagem do seu Filho. O que sabemos acerca do corpo ressurreto de Jesus? Bom, sabemos que ele tinha carne e ossos, né? E que comeu. Lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 42, a parte B diz: então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado. E ele comeu na presença deles. Amém? Então, sabemos que havia, e aqui é um ponto interessante que nós temos que prestar atenção, porque nós sabemos que havia uma continuidade entre o corpo físico e o corpo ressurreto de Jesus. Não uma continuidade de substância, aqui que nós temos que entender, mas uma continuidade de identidade pessoal. O corpo ressurreto, portanto, retém a sua identidade. Seremos reconhecidos no céu como sendo as mesmas pessoas que estavam antes aqui na terra. A ressurreição de Cristo dotou de poder que ia além dos limites da vida natural. Por isso, poderia passar através de portas trancadas e os discípulos também poderiam tocá-lo. Era o mesmo corpo, mas com dimensões diferentes. Era um corpo incorruptível, poderoso e espiritual. Amém? Então, observe, amados. Neste corpo não podemos herdar o reino de Deus, entende? Neste corpo não podemos herdar o reino de Deus. Versículos 50 ao 53. O versículo 50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Amém? Então, entenda esse ponto. A regra conhecida fica firme. A corrupção não pode herdar o incorruptível. Ok? O que acontecerá àqueles que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo? Observe que aqui nós só estamos analisando uma parte. Não estamos analisando aqueles que dormem, só aqueles que estão vivos quando da segunda vinda de Cristo. Paulo comunica uma nova revelação de que haverá mudança tanto no mundo dos vivos como dos mortos, ok? Então vamos por etapas aqui. Paulo está fazendo o que aqui? Paulo revela um mistério, tá? O que é um mistério? O mistério é uma verdade divina que os homens não podem discernir mediante a sabedoria humana, ok? O mistério de que nem todos os crentes passarão pela morte. No versículo 51, ele diz: nem todos dormiremos. E acrescenta: transformado seremos todos. Então, aqueles que estiverem com vida na segunda vinda de Cristo serão transformados. Ok? Para Paulo, esta é uma necessidade determinada pelo Deus da ressurreição. Tá? Então, nenhum crente será vencido pela morte. Versículos 54 a 57. Na morte, há inquietação e tristeza. Todos que agora vivem estão sujeitos à morte física. Então, a morte é resultado do pecado. Mesmo assim, para o cristão, a vitória de Cristo na ressurreição remove o aguilhão da morte. E Paulo vê a morte conquistada para sempre. Então, o cristão não está sem esperança, porque Deus nos deu a vitória através de nosso Senhor Jesus Cristo.
com a sua obra na cruz do Calvário. Amém? Então, a fé e a obra do crente não são vãs. No versículo 58. Porque, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então, amados, Paulo, ele termina seu ensino sobre a ressurreição com uma exortação. Então, deste modo, fica demonstrado que a prática da doutrina verdadeira resulta numa vida segundo a vontade de Deus. A doutrina é a declaração dos fatos divinos. Quando esses fatos são apreendidos e vividos, eles automaticamente moldam a vida do cristão. Amém? Então, observe, vamos analisar. Primeiro ponto, sedes firmes. Aqui há referência à fé e à convicção. Conserve o seu coração fixo no Senhor e na sua vinda. Sempre há aqueles que estão dispostos a destruir a nossa fé e a se constituir motivo de tentação para nós. Amém? Permanecei firmes. Segundo, sempre abundantes na obra de Deus. Não fomos chamados à inatividade, amados, mas sim a um esforço dirigente na obra do Senhor. E Paulo disse, sempre. Observe essa palavra, sempre. Né? Na juventude, na velhice, nos bons e nos maus dias, com recompensa, sem recompensa, com reconhecimento ou sem reconhecimento, no sofrimento, na felicidade. Então, Paulo manda continuar sempre na obra do Senhor, em qualquer circunstância. Por causa do túmulo vazio, nossa fé e nossa obra não são vazias. Amém? E, para nós encerrarmos, o Senhor nunca abandonará o crente. Ele espelha a glória do Senhor ao sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Amados, observe. Já não é andar só pela fé, mas pelo que realmente vemos. Já não é ver como um espelho obscurecido, mas face a face, como nós mesmos somos conhecidos. Esta existência também pode ser entendida pela expressão, lá de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Estar sempre com o Senhor. Amém? Então, nós temos que nos aproximarmos mais do Senhor. Temos mais conhecimento dele, mais intimidade com ele. Né? Porque o Senhor nunca abandonará o crente. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, a ressurreição, aspectos finais. Nós recomendamos aí a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 15 e capítulo 16. E vamos tratar dos seguintes assuntos. Qual o principal ensino de Paulo quanto à ressurreição dos mortos? Como ser um verdadeiro homem de Deus, conforme 1 Coríntios, capítulo 16, dos versículos 13 a 24. Então, amados, na próxima aula nós encerraremos 1 Coríntios. Tá? E ainda temos que estudar o 2 Coríntios, ok? Só para você já ir se posicionando aí. E, novamente, nós falamos, vamos nos aproximar mais do Senhor, fazer a vontade dele, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós também temos que crescer em conhecimento e graça, para nós estarmos mais próximos do Senhor. Divulgue o canal, ajude a levar o evangelho a outras pessoas, né? E se você gostou, dá aí o seu like. Se você tem dúvidas, alguma pergunta, porque a respeito da ressurreição pode ser um tema muito complexo, né? Que você deixa ali a sua pergunta
Faça também os seus comentários a respeito da aula, porque esses comentários ajudam bastante a fazer com que o canal seja visto e reconhecido. Amém? Então, vamos juntos, fazendo a obra do Senhor e crescendo. Até a próxima aula, em nome de Jesus.